Barrem a Lava Jato. O poder legislativo é um pesadelo quando está na mão dos homens. Olá, eu sou Ezequiel Gomes e convido você à leitura bíblica de hoje. Isaías capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 1 a 4 e a palavra do Senhor diz o seguinte: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós, outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso não se aparta sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todos nós temos vivido uma situação interessante e diferente no nosso país em relação à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato representa algo que nunca houve no nosso país. Uma força-tarefa competente para lidar com os meandros mais profundos da corrupção em relação ao dinheiro público no nosso país. E isso realmente é algo que nunca aconteceu nessa intensidade, desta forma. Claro que isso não quer dizer que a Operação Lava Jato é divina, ela está acima de erros e problemas. Existem muitas polêmicas a esse respeito, etc. e tal, inclusive por aqueles que têm interesse em desmoralizar o combate à corrupção, naturalmente. Agora, é interessante a gente pensar diante disso tudo algumas perspectivas. Enfim, a Câmara dos Deputados, o Senado e algumas instâncias do poder legislativo têm se levantado de uma forma direta, explícita ou muitas vezes indireta e implícita contra a Operação Lava Jato mediante reformas legislativas. E aí o que acontece? Aqui estão os legisladores criando leis para tentar burlar o avanço do combate à corrupção, do qual eles mesmos fazem parte. E isso é uma questão muito complicada e muito interessante. Quando você dá ao homem o poder de legislar como que a coisa acontece ou não acontece, um governo, uma empresa, uma situação, etc. e tal, você precisa se preparar para abusos de qualquer tipo da parte desse legislador em benefício dele próprio. Então, uma pessoa que tem o poder de aumentar o seu próprio salário a despeito que as pessoas estão ganhando mal e vivendo mal, ela vai fazer isso. Ela decreta a lei que ela vai ganhar mais, não importa se o outro não vai ganhar ou não vai ter o que comer. Ele vai viver de forma regalada, o outro que se exploda, para dizer o mínimo. Então vejam, nós vemos hoje isso no Brasil acontecendo claramente. Uma tentativa forte de legisladores tentarem criar leis de tal forma que possam, vamos pensar assim, evitar com que eles próprios sejam punidos pelos crimes deles. Aliás, muitos desses tipos assim, foro privilegiado e coisas, prescrição de crimes numa quantidade de tempo que eles sabem que o Ministério Público, que a polícia não vai apurar dentro daquele tempo, então mesmo que eles forem pegos em algum crime, já prescreveu, eles não podem ser condenados. Porque quando o ser humano decide o que é certo ou errado, qual que é a lei, qual que não é a lei, ele legisla em causa própria. E a Bíblia diz, né? Ai daqueles que decretam leis injustas. E por isso você vê que a lei de Deus, especialmente os 10 mandamentos, não é uma lei humana. Imagine que um ladrão diria, não furtarás. Aliás, se qualquer governo, se qualquer empresa, se qualquer família seguir a lei de Deus no ponto da honestidade em relação ao que ganha e não furtar nem de forma direta nem de forma indireta, com pirataria e desonestidades e sonegação de impostos, etc. e tal, e vamos pensar assim,
o nosso mundo seria outro simplesmente pela obediência a um mandamento. Imagine que se o mundo inteiro seguisse o mandamento não furtarás, eu não precisava ter portão na minha casa. Pelo menos o portão, o dinheiro que eu economizaria como portão, eu poderia ter feito outra coisa, sim ou não? Com muros e grades e segurança e um monte de coisa. Quanto recurso a gente gasta com segurança? E ainda assim não temos segurança. Então vejam, a lei de Deus ela não tem origem no ser humano. Um mandamento, não furtarás, muda a face da terra quando ele é obedecido. Agora, quando ele não é obedecido, você gera a ideia do que é o pecado, a ira de Deus, etc. e tal, os juízos contra as pessoas que assim fazem. Agora, quando o homem ascende ao poder numa sociedade, e agora ele passa a escrever as leis, ele vai dizer assim: você não pode roubar, mas eu posso. Claro, ele não vai usar essa palavra, ele não vai usar essa expressão, mas no final das contas é assim que funciona. Então eles vão cercear os outros de cometerem crimes, e se você roubar uma galinha, você vai para a cadeia. Mas eles que roubam bilhões, muitas vezes não vão para a cadeia, inclusive. Por isso que a Lava Jato é tão extraordinária. Imagina que um rapaz como Marcelo Odebrecht está preso há mais de um ano. Claro, infelizmente ele não vai ficar preso tanto quanto ele merece. Infelizmente, porque o país ainda segue essas leis aqui. Mas o fato só dele já estar preso há mais de um ano já é um milagre dentro de um país como o Brasil, com tanta impunidade. Então percebam, quando o ser humano legisla, ele é injusto. E aí eu queria terminar esse vídeo falando um pouquinho de algumas perspectivas divinas e humanas em relação à realidade tão pesada que existe no nosso mundo. Então Isaías 10, versos 5 a 8, a Bíblia diz o seguinte: ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-o contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar, não poucas nações. Versos 12 em diante. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão eu fiz isto, com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se juntam os ovos abandonados, assim eu juntei em toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Aqui existe uma questão muito profunda e interessante. Quando Deus usa como instrumento da sua ira o povo da Assíria para castigar Jerusalém, mas o povo da Assíria não está consciente de ser um instrumento de Deus contra um povo contra quem Deus estava irado, e estava se exaltando, dizendo: eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou sábio, eu tenho poder, eu faço o que eu quero e ninguém fala nada. E a Bíblia diz que Deus vai terminar a sua obra em Jerusalém, ele vai punir aquele povo para aquele povo ter uma grande lição, mas que depois que ele terminar de fazer essa obra que é dele, ele vai punir a Assíria por sua arrogância, por sua altivez. Você vê Deus nos bastidores da realidade humana, mesmo da realidade pesada que envolve guerra, injustiça, roubo, maldade, violência, morte. Isso não quer dizer, obviamente, que Deus é mau, mas Deus não perde o controle porque o mal existe. E Deus, ainda assim, reina sobre a sua criação. Claro, a vontade de Deus não é o mal, e a gente vê isso por algumas razões. Deus condena o mal moralmente, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o mal não vai existir para sempre. Deus vai eliminar o mal. Se o mal não fosse condenado moralmente, poderia existir eternamente se ele fosse da vontade de Deus. Nós não sabemos que não é. Mas de qualquer forma, o ponto aqui em Isaías 10 é um ponto bem complexo, bem interessante. Inclusive, alguns calvinistas usam esse tipo de texto para falar do compatibilismo, que Deus ele tem uma vontade secreta que é má, ainda que ele tenha uma vontade revelada que é boa. E a vontade secreta de Deus envolve o mal, ele quer o mal, ele quer que uma nação roube a outra, mate a outra, destrua a outra. E eu creio que o ponto aqui não é tão simples. Eu creio que o calvinismo não responde a esse dilema de forma tão simples, apesar do dilema ser interessante.
e bacana em grande medida. Agora, olha que interessante, capítulo 10, versos 22 e 23. A Bíblia diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, a destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já está determinada, o Senhor dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. E aqui o ponto que a Bíblia declara é que a determinação de Deus, ela transborda de justiça, ela é justa. Isso implica em algumas coisas. Se Deus tivesse a sua vontade secreta má, que o povo fizesse o mal, a punição do mal não seria justa. E aqui a Bíblia diz que a punição é justa. O que demanda que Deus não quer o mal, deu a capacidade das pessoas não fazerem o mal, mas ao escolherem o mal, fazerem o mal, serem arrogantes, maldosas, violentas, etc., sofrem com justiça a ira de Deus. Isso no meio de Israel e na terra inteira. Ou seja, a soberania de Deus se estende sobre o povo de Israel, que está sendo punido por Deus através da Síria, mas também se revela contra a Síria, que também é domínio da soberania de Deus, pois nada está acima da soberania de Deus. Para terminar, versos 33 e 34 do capítulo 10, eis que o Senhor dos exércitos cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derrubadas, e as altivas serão abatidas. Cortará como ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Uma das prerrogativas da lei, dos legisladores, é estabelecer punição. Então eu, como governo, estabeleço que você tem que pagar imposto. Se você não pagar, eu posso pegar os seus bens, eu posso te jogar na cadeia, etc. e tal. Isaías capítulo 10 termina exaltando o direito de Deus em punir. Por quê? Porque ele é o legislador. O legislador não é o ser humano que legisla em causa própria, que defende o seu próprio roubo, que defende os seus próprios interesses mesquinhos, egoístas, a despeito do sofrimento dos outros. Deus pode punir porque Deus é o legislador. Quando o ser humano está no controle das leis, ele faz e quer fazer o mal, cada vez mais mal, no sentido de, vamos pensar assim, proteger e premiar o seu egoísmo às custas do sofrimento dos outros. Mas esse caminho é um caminho que atrai a ira de Deus contra as nações. Por isso Deus está irado contra o Brasil. Deus está irado contra Israel. Deus está irado contra os Estados Unidos. Deus está irado contra o mundo inteiro que escrevem leis de opressão e não respeitam o direito à vida, o direito ao estudo, o direito à dignidade humana em nome de interesses mesquinhos e egoístas. Ok? Espero que essa mensagem tenha ficado claro para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.